Vamos lá então, vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Vamos rapidamente passar para o próximo slide. O autor diz assim: contudo, contrário a muitas pessoas, o que muitas pessoas pensam, que o que é comumente chamado de evangelismo seja a prioridade mais alta na igreja. Antes, a Escritura indica que o ministério de ensino, isto é, o treinamento teológico de crentes, toma precedência ao evangelismo e que o evangelismo não é um fim em si mesmo, mas somente o meio pelo qual os eleitos são trazidos à igreja para que possam ser ensinados. Isto pode soar estranho àqueles que estão acostumados a ouvir que evangelismo é a prioridade máxima da igreja. Esta visão tem feito muitas pessoas negligenciar o investimento e participação no treinamento teológico dos crentes. Como resultado, muitos cristãos professos são fracos em intelecto, ignorantes em doutrinas bíblicas e incompetentes em defender a fé. Afinal de contas, sem treinamento extensivo pela igreja e outras instituições, tais como a família, como muitos cristãos irão alcançar a prontidão descrita acima? E como pode alguém pregar o evangelho apropriadamente sem ter uma compreensão das doutrinas bíblicas? Mas visto que Deus nos ordenou proclamar e defender a fé, isto significa que, sem treinamento bíblico e teológico, é impossível para um cristão obedecer a Deus. Vamos entender aqui um pouquinho. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu achei que o autor estava desdenhando do evangelismo, não é? Mas depois, um pouquinho mais de leitura, um pouquinho mais de compreensão, eu entendi aquilo que ele estava colocando. O que ele está dizendo é que nós não podemos simplesmente focar no evangelismo sem dar continuidade ao ensino das Escrituras. E ele vai explicar isso um pouquinho mais adiante. Mas para que fique claro, só para a gente abrir um parêntese aqui, o evangelismo e o ensino, eles andam juntos. Não há como nós desacoplarmos as duas coisas. Evangelismo e ensino andam juntos. Não há como nós separarmos essas duas coisas. Porque se nós só evangelizamos e não ensinamos, como essas pessoas evangelizadas vão evangelizar outras pessoas? Se elas mesmas não conhecem a palavra de Deus bem, não conhecem a teologia bíblica, não conhecem os ensinamentos bíblicos, que tipo de calçado nós estamos dando para essas pessoas usarem? É um calçado fortificado que vai proteger os seus pés ou uma sandáliazinha havaiana para andar num terreno pedregoso? Já pensou nisso? Vamos adiante para nós entendermos um pouquinho mais o que o autor está colocando? Nenhum cristão duvidará do zelo evangelístico de Paulo, mas ele descreve seu próprio ministério desta forma: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para este fim eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Colossenses 1, 27, 29. Ele diz que está advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1, 28. Ele diz que está fazendo a obra do ministério com a força de Deus, que atua poderosamente nele. Versículo 29. De forma que ele pode não trazer outros à conversão, mas, acima de tudo, apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Ele diz que é para esse fim que ele se esforça. Paulo, sem sombra de dúvidas,
era um grande evangelista, um homem de Deus, um grande pregador do Evangelho. Mas nós não podemos nos esquecer que Paulo também foi um grande mestre, um ensinador da palavra, um formador de novos líderes, de novas lideranças, um construtor, um abridor de igrejas, um homem que se dedicou a pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. E isso faz grande diferença. Nós precisamos entender que o nosso papel como cristão não é simplesmente de falar de Jesus, mas é ensinar os preceitos da palavra de Deus, ensinarmos as verdades bíblicas, para que aqueles que são alcançados pela graça de Deus, tenham o seu coração transformado, também sejam conhecedores da mensagem do Senhor, da mensagem da cruz, e que eles possam se capacitar para também transmitir essa verdade aonde quer que eles estejam. Vamos continuar? A maturidade é o objetivo do ministério cristão, não a conversão. De fato, a conversão é somente um passo preliminar do eleito em direção à maturidade e perfeição em Cristo. Tanto o evangelismo como o ensino serve à finalidade última de produzir cristãos maduros para serem apresentados a Cristo. Essa deveria ser a prioridade da igreja. Contudo, embora o evangelismo termine, uma vez que Deus soberanamente concede a uma pessoa arrependimento e fé, um crente requer ensino bíblico e teológico durante toda a sua vida. Evangelismo é um meio de período curto para um processo, ensino, de longo prazo, que por sua vez leva uma finalidade última, que é a maturidade. Assim, ver evangelismo como a maior tarefa da igreja é distorcer a natureza do ministério bíblico e, como é frequentemente o caso hoje em dia, o real objetivo da maturidade espiritual nunca é alcançado ou sequer considerado. De qualquer forma, visto que a tarefa principal da igreja é ensinar os crentes, a maioria do tempo e dinheiro das igrejas deveriam ser devotada à educação bíblica e teológica dos cristãos, seja em forma de sermões, palestras, livros, fitas, programas de rádio e outros meios. Colocar o evangelismo em primeiro lugar resulta em acumulação de crentes fracos e conversos falsos e faz da igreja um pobre testemunho ao mundo. Isto, por sua vez, mina o próprio evangelismo. Vocês estão entendendo como é precioso o ensino da palavra, o estudo das Escrituras? Porque nós não conseguimos formar novos líderes, nós não conseguimos fortificar a nossa base se nós não ensinarmos. Então nós não conseguiremos nunca evangelizar de maneira correta, de maneira adequada. E a igreja então vai enfraquecendo, que é o que nós acabamos observando nos dias de hoje. Conversões falsas, emocionais, pessoas que estão na igreja, mas não são igreja, pessoas que são seguidoras de pastores por conta dos seus nomes, seus ministérios, igrejas da moda, enfim, uma série de distorções da finalidade da igreja, distorções da palavra de Deus, e as pessoas são envolvidas facilmente. Como é que nós vamos calçar os nossos pés, ter entendimento para calçar os nossos pés com o evangelho da paz? Como nós estaremos preparados para a batalha se nós não conhecermos a respeito do Senhor dos Exércitos? Como nós vamos conhecer se nós não somos ensinados? Como nós podemos ensinar se nós não sabemos para nós mesmos? Vocês entendem como as coisas estão ligadas e como é importante o ensino das Escrituras? Vamos um pouquinho mais adiante. No versículo que é comumente chamado de a Grande Comissão, uma passagem frequentemente usada para encorajar o evangelismo, Jesus diz: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo."
ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Se Jesus pretendesse ordenar somente o evangelismo, por que este mandato inclui ensinar as pessoas? Se Jesus pretendesse ordenar que as pessoas hoje chamariam de evangelismo, então seria desnecessário ensinar aos não cristãos a obedecer a tudo o que o Senhor ordenou. Eu duvido que muitas pessoas recitem todos os mandamentos da Escritura quando eles realizam o que eles chamam de evangelismo. Mas essa passagem traz perfeito sentido quando percebemos que Jesus tem o ministério de ensino em mente. Ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. É uma parte essencial da grande comissão. Mesmo se entendermos as palavras, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como se referindo somente ao evangelismo, devemos admitir que a última parte, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, como se referindo ao ministério de ensino, como o primeiro, evangelismo, conduzindo ao último, o ensino. Evangelismo é somente um meio de produzir conversos, de forma que possamos ensiná-los a obedecer todos os mandamentos de Cristo. Aqueles que exaltam o evangelismo à custa do ministério de ensino desprezam o próprio mandamento de Cristo, o qual eles reivindicam estar realizando. Olha só, gente, é muito importante essa passagem. Eu confesso aos irmãos que antes de eu estudar esse texto, eu pensava um pouco diferente, mas realmente nos chama a atenção esse texto a respeito da maneira que muitas vezes nós nos empenhamos no evangelismo e não nos empenhamos da mesma forma para ensinar as pessoas aos mandamentos de Jesus, ensinarmos a tudo que Jesus deixou para nós ensinarmos. E desta forma, parece que nós só anunciamos as boas novas e o resto é por conta dele. Não tem mais nada a ver com a gente. Mas o mandamento é que nós façamos os discípulos, que nós ensinemos esses discípulos. É um papel da igreja. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje é cumprir parte muito importante desse mandamento de Cristo para com a igreja. Nós aprendemos para nos tornarmos cada vez melhores e mais capazes para obedecer, para servir e seguir aquilo que o Senhor nos quer de nós, aquilo que o Senhor requer de nós. Vamos continuar? Para resumir, a Bíblia diz que o propósito do ministério é produzir cristãos maduros, como Paulo escreve em Efésios 4, 12 e 14. Os ministros cristãos são escolhidos por Deus, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Certamente, para tornar-se maduro em Cristo, uma pessoa deve primeiro estar em Cristo. E assim, eis a razão para o evangelismo. Isto significa também que o evangelismo não é um objetivo último do ministério cristão, mas um meio pelo qual podemos chamar os eleitos de Deus à união com Cristo através do processo de santificação, tornarem-se maduros nele. Eu creio que está ficando bem claro para os irmãos, né? Aquilo que a gente está conversando aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí no grupo e a gente vai conversar um pouquinho mais pelo nosso grupo do WhatsApp. Mas eu acho que está ficando bem claro para os irmãos entenderem que o evangelismo não pode ser desassociado do ensino, porque aí nós fazemos uma obra incompleta e não atendemos
totalmente ao mandamento, à grande comissão, ao ide. Não é só pregar, mas ensinar também. E nós já vamos entender o que isso tem a ver mais diretamente com o calçar o Evangelho da Paz. Vamos adiante? Vamos mais um pouquinho? Portanto, evangelismo não é um ministério ou responsabilidade maior do que o ministério de ensino, mas ele serve somente como um modo de trazer as pessoas ao ministério de ensino. Até mesmo o evangelismo é dependente das prévias instruções doutrinárias recebidas por quem realiza o evangelismo. É aquilo que eu falei, a gente não pode evangelizar se nós não somos treinados para isso. Porque a Escritura define todas as crenças cristãs, a doutrina necessariamente precede todas as atividades cristãs. Assim, a prontidão que vem do Evangelho da Paz deve significar mais do que ter apenas compreensão suficiente do Evangelho para dizer a outra pessoa como afirmar a Cristo, mas ela refere-se a um conhecimento preciso e compreensivo das doutrinas bíblicas. De outra forma, todos os cristãos já deveriam estar suficientemente preparados, visto que todos já aprenderam o suficiente para afirmar a Cristo, e ninguém necessitaria obter tal prontidão como Paulo diz para fazer. Contudo, o próprio fato de que Paulo diz para calçarmos a prontidão do Evangelho implica que ela não é automática, de forma que alguns cristãos podem não estar preparados com o Evangelho. Somente o ministério de ensino pode remediar esta falta de preparação, e qualquer ministério assim chamado evangelístico que não ofereça um ensino preciso e compreensivo da teologia cristã é incompleto. Queridos, é muito importante o que nós estamos estudando hoje. Nós precisamos compreender profundamente a respeito desse desafio nosso de evangelizar e ensinar, e não desassociar as duas coisas. Nós vemos aí no texto a respeito de calçar, é uma atividade nossa. Nós precisamos calçar. Não está dizendo que Deus vai enviar o calçado e vai ser colocado no nosso pé, mas o calçado já está lá. A armadura de Deus já está à nossa disposição. E nós precisamos calçar esse evangelho da paz. Paz com quem? Paz com o mundo? Não. Paz com Deus. Nós temos paz com Deus e uns com os outros, irmãos em Cristo. Nós temos a paz que excede todo entendimento. Nós temos a paz que está em nós mesmo a despeito das lutas e dificuldades que nós temos. E nós precisamos anunciar essa paz, anunciar a salvação, anunciar a palavra do Senhor para todos aqueles que nos rodeiam. Mas para fazer isso, nós precisamos calçar o Evangelho, calçar esse entendimento. Cabe a nós nos aprofundarmos, aprendermos, para colocarmos em prática, para não simplesmente evangelizarmos, falarmos do Evangelho, falarmos de Jesus, mas ensinarmos as pessoas e estarmos prontos a defender a nossa fé, estarmos prontos a afirmarmos a respeito da nossa crença no Senhor, da nossa firmeza na fé no Senhor. Eu quero, mais uma vez, para finalizar, deixar um vídeo com uma mensagem de paz, de esperança para o nosso coração, para juntos nós, durante a semana, meditarmos em tudo aquilo que nós estudamos e aprendemos nesta manhã. Vamos assistir o vídeo juntos? O homem é um ser em conflito. O homem é uma guerra civil ambulante. O homem está em conflito com Deus. Ele está em conflito com o seu próximo.
O homem está em conflito consigo mesmo. Ele está em conflito até mesmo com a natureza onde ele vive. O homem é um ser beligerante. A razão disso é que nós tivemos só no século passado 2 sangrentas guerras mundiais. Na Primeira Guerra, mais de 30 milhões de pessoas foram mortas. O mundo não aprendeu a lição. Anos depois, na Segunda Guerra Mundial, foram mais de 60 milhões de pessoas assassinadas. O homem vive nessa tensão existencial. E Jesus Cristo disse que haverá guerras e rumores de guerras. Nações contra nações, reinos contra reinos. O mundo precisa conhecer a paz, mas só pode conhecer a paz na medida em que estiver debaixo da autoridade, do domínio e do governo do Príncipe da Paz. O homem precisa conhecer a paz com Deus, ser reconciliado com Deus. É Deus quem serena a alma, que aquieta o coração, que nos possibilita construir pontes de amizade onde o ódio cavou abismos de mágoas. Você precisa experimentar a paz com Deus, porque quando você é reconciliado com Deus, você tem serenidade na sua alma, mesmo nas turbulências da vida. Você pode, deve, precisa experimentar a paz de Deus, porque a paz que Deus oferece não é uma paz de cemitério. Ela coexiste com os mares revoltos da vida, com as tempestades da existência. Mesmo quando você está entrincheirado e emparedado pelas lutas mais terríveis e avassaladoras, você pode ter quietude na alma, descanso na mente, sossego no seu coração. Agora mesmo você pode ter paz com Deus. Agora mesmo você pode ter paz com você mesmo. Agora mesmo você pode ter paz com o seu próximo. Amém, queridos. Que nós tenhamos plena consciência do desafio que nós temos pela frente de calçar o Evangelho da Paz e pregarmos a palavra do Senhor, evangelizarmos sim, mas ensinarmos para que os cristãos cada vez mais se tornem fortes, maduros e cheguem próximos da estatura de Cristo Senhor. Vamos orar por isso e agradecer ao Senhor por mais essa aula. Feche seus olhos, vamos juntos orar. Pai bendito, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai, por tudo aquilo que nós aprendemos nessa manhã. Te pedimos, ó Deus, que aquilo que nós não compreendemos na tua palavra, na tua escritura, que o Senhor complemente esse ensino no nosso coração através do teu Santo Espírito, Deus. Vem falar conosco, cuidar da nossa vida. Vem, ó Deus, nos iluminar para que nós sejamos cada vez mais próximos, cada vez mais maduros na fé, cada vez mais imitadores de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Fica conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tenham todos um bom domingo e até logo mais no nosso culto noturno. Amém? Deus abençoe.